abraço para toda a igreja aí. A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 15 em diante, nos diz assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiram. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém, irmãos? Coloque sua Bíblia sobre sua cadeira, sobre o seu banco e oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de graça, amor, provisão, Deus de verdade, Deus de justiça, Deus de projetos e planos na vida daqueles que o seguem, o amam e assim estabilizam a vontade humana, a vontade celestial e assim promovem alinhamento. É em Teu nome que nós nos reunimos nessa noite para podermos Te adorar, Te cultuar, Te bendizer. E assim como aqueles pais que estavam na casa de Levi, que estavam cercando a Jesus, nós também agora estamos querendo nos achegar pertinho da Tua presença. O culto, Pai, é feito o louvor, é feito o tempo de nós nos aproximarmos de Ti e assentarmos a ouvir a Tua voz, o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Por isso, Pai, que nós possamos agora brevemente meditar na Tua palavra, mas que essas palavras não sejam de homens e que penetrem em nossos corações, trazendo uma razão para as nossas vidas, e que o Senhor confirme o peso da Tua palavra com milagres, prodígios, sinais e maravilhas, e que nós possamos experimentar em nossas vidas a Tua perfeita, boa e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos, podeis assentar. Irmãos, particularmente este é o texto mais belo que eu acho que está escrito na palavra de Deus. Muitos foram os textos que Jesus deixou que falam sobre amor, muitos textos são que Jesus deixou que falam sobre o ensinamento ao povo, mas esse texto Jesus deixou explicando para cada um de nós, para as gerações que passaram, para a nossa geração e para as gerações futuras, como fazemos para nos achegar mais perto de Deus. Ele nos ensina o caminho para que nós recebamos aquilo que buscamos de Deus. O texto revela a nós que Jesus, ele ia passando por algum lugar e ele viu que Levi estava na mesa dos cobradores e ele fala para Levi que queria ir até a casa dele. Então ele entra na casa de Levi, e se você estudar a história um pouco mais profunda, você vê que Levi não era uma pessoa muito benquista perante a sociedade. Não era uma pessoa muito bem vista perante todo aquele povo. E Jesus, além de entrar com Levi para dentro daquela casa, ele entra também com os seus discípulos. Ele entra também com uma multidão de pessoas. Já imaginou Jesus entrando na tua casa e você deixa a portinha aberta, daqui a pouco está uma multidão de gente lá dentro? Um pouquinho antes, no livro de Marcos, capítulo 2, revela a nós que Jesus estava dentro de uma casa e 4 amigos abriram o telhado e colocaram um amigo que que tinha umas deficiências, colocaram ele na sala, destelharam a casa para colocar. Já imaginou? Você, meu amado e querido irmão, lá na tua casa, daqui a pouco Jesus entra, e Jesus entra um monte de gente atrás, para ver o que Jesus tinha a dizer, para ver o que Jesus tinha a falar. Eu não me preocuparia, irmão, porque se entrasse 200 em minha casa e Jesus estivesse lá, a provisão, o milagre, a cura e o que Deus tem daria para os 200 e para muito mais. Mas aí chega, meu amado e querido irmão, naquele momento, onde Levi estava sentado à mesa com Jesus e com as outras pessoas. Não vamos dizer como os publicanos, como os fariseus falaram, né, os publicanos, os pecadores, outras pessoas. Quando os publicanos olham aquilo, eles olham para Jesus como a solução do problema deles, pois eles estavam assentados à mesa, ou seja, vamos definir para ficar mais fácil você entender. Os pecadores que estavam assentados à mesa com Jesus dentro da casa de Levi, eles estavam assentados ali junto com Jesus porque eles acreditavam que Jesus tinha algo a lhes proporcionar. Era essa a realidade. Jesus tinha algo a lhes oferecer.
Mas, meu amado e querido irmão, os fariseus, as pessoas que eram letradas, as pessoas que conheciam muitos pergaminhos, as pessoas que se orientavam muito em estudar, em conhecer, eles foram até os discípulos e perguntaram: me diz uma coisa, por que é que Jesus senta com esses pecadores? Por que é que Jesus está, muitos, tem até um louvor que diz na roda dos escarnecedores, né? Por que é que Jesus senta aí no meio deste povo, que é um povo pecador, que é um povo perdido, que é um povo que não é o povo escolhido de Deus, digamos assim, e surgem indagações. Diga assim comigo, meu irmão: se a pergunta for difícil para mim, Jesus Cristo responde. A pergunta não foi feita para Jesus, mas foi Jesus quem respondeu. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo aprisionados. Não se preocupe, meu irmão, na hora que Jesus ouvir uma questão que venha contra você, não precisa você se defender, Jesus vem ao teu favor. Aí chega, meu amado e querido irmão, aos ouvidos de Jesus, não sei como, né? Não sei como. Uma multidão dentro da casa e do lado de fora, perguntando por que Jesus sentava com os pecadores. A Bíblia diz que Jesus responde. Aí Jesus traz uma resposta, meu amado e querido irmão, que é uma lição para aqueles homens, para nós e para toda a humanidade. Jesus Cristo, ele diz para aqueles homens: olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para os que necessitam de mim, eu vim para aqueles que não se consideram justos, eu vim para aqueles que precisam de remédio, eu não vim para os sãos. Aí, meu amado querido irmão, Jesus Cristo basicamente diz assim para todo mundo: eu vim para aquele que quiser a minha presença. Quando nós olhamos esse texto e começamos a buscar o entendimento neste texto, nós descobrimos que Jesus, meu amado e querido irmão, ele não chama os pecadores, ele se oferece como médico para os pecadores. Quando você vai ao médico sentindo dores, você não vai diretamente num especialista, você vai em um médico clínico geral. Por quê? Porque ele vai ali te encaminhar para um especialista, se você necessitar ir para um especialista. Jesus Cristo, como médico dos médicos, ele falou para aquele povo, para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que não acreditavam nele, ele deixou claro: eu vim para os pecadores, eu vim para os que estão doentes, eu vim para aqueles que me buscam, eu vim para aqueles que estão precisando de mim, eu vim para aqueles, como diz na letra da palavra de Deus de forma bem colocada: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu pergunto para você, Jesus Cristo falou que ali tinha alguém que precisava de uma cura? Não falou. Jesus Cristo falou que tinha alguém ali que precisava de alimento? Também não falou. Jesus Cristo falou que ali tinha alguém que precisava de uma restauração familiar? Também não falou. Jesus Cristo não colocou uma condição para o tratamento com o médico. Jesus Cristo se ofereceu como um médico para toda e qualquer ferida que nós possamos apresentar. Ele não condicionou o seu poder a B, C, a classe social, ao teu problema, à tua dificuldade. Ele se colocou como a solução para todos aqueles que se acharem enfermos, para todos aqueles que se acharem doentes. Ele não disse que ele seria o médico que curaria o problema na perna, o problema no braço, ou apenas o problema de circulação, ou o problema de coração. Não, ele se colocou ali como médico para toda e qualquer ferida, para toda e qualquer dificuldade, para toda e qualquer situação complicada. Ele é o médico dos médicos. Então ele traz essa explicação para aqueles homens, e depois do texto você vai ver que a situação não se melhora, ela se complica mais um pouquinho, porque o homem, meu amado e querido irmão, adora se enquadrar no seu problema. O homem adora de se colocar no seu problema, comprar o seu problema e viver naquele problema. Nós muitas vezes temos, meus amados e queridos irmãos, como a história nos revela, desde o tempo antigo, desde o livro de Gênesis, nós colocamos o nosso problema maior do que o nosso Deus. Nós colocamos o nosso problema muitas vezes na direção onde Deus precisa agir, onde Deus precisa trabalhar.
O seu problema não pode estar, meu amado e querido irmão, na frente do teu Deus. O seu problema não pode estar, meu amado e querido irmão, maior do que a solução que o médico possa dar. O seu problema, meu amado e querido irmão, não pode ser maior do que aquilo que Cristo tem para te oferecer. Você chega no médico comum aí, você vai lá e fala assim, olha, eu estou com uma dor aqui, o médico vai lá e te receita um Buscopan. Os farmacêuticos sabem que Buscopan tem mais de 200 nomes, né? Mas no final da história é tudo Buscopan. É apenas um remédio de fórmulas diferentes que faz a mesma coisa. Aí o médico vai lá, descreve, está aqui o Buscopan para você. Está aqui isso, está aqui aquilo. E você vai, meu amado querido irmão, e você pensa assim, mas vê se você pode me receitar Buscopan. Eu não vou tomar Buscopan, eu vou tomar paracetamol. Sabia que tem gente assim, né, irmão? A internet diz que o melhor é o paracetamol, mas ela toma outra coisa. Aí o médico diz uma coisa, aí você vai no médico, o médico fala, tome isso, você não gosta daquele remédio, você procura outro médico, né? Para ouvir uma palavra diferente, afinal de contas, você não gosta daquele remédio. E assim você vai indo, meu amado e querido. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, para que a nossa vida mude, se transforme, e para que você entre no primeiro corredor buscando milagre e passe os outros 6 agradecendo, nós precisamos aprender que quando nós nos tornamos como Jesus quer, nós passamos a viver o que Jesus quer. Quando nós nos posicionamos como Jesus quer, nós passamos a viver como Jesus quer. Quando nós nos posicionamos como justos, arrotando santidade, vivendo naquela imagem de que podemos algo, Jesus Cristo nos olha e diz, você é santo, você pode algo. Então vai na força do seu próprio braço. Mas quando eu e você, meu amado e querido irmão, nos colocamos como alguém que precisa de Jesus, nos colocamos como alguém que aceita a receita, nos colocamos como alguém que segue os mandamentos do Senhor, aí se torna algo infalível, um milagre acontece. Não foi assim, irmão Arlindo? Pode ser até que precise ir para a sala de cirurgia, né? Mas não é para a morte, é para a cura. O irmão Nelson me ligou agora à tarde, passou por um procedimento cirúrgico no seu braço, e ele agradecendo a Deus, porque Deus foi lá, tocou na mão do médico e a cirurgia foi um sucesso. Amanhã já está saindo, já está retornando para casa. O que eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão? O texto que eu tenho dito e muito. Pode ser que pode ser que você sinta o calor do fogo, mas as chamas não vão te queimar. Pode ser que você sinta a água submergindo em você, mas você não vai se afogar. Se você estiver confiando de que o médico dos médicos está lutando ao teu favor, de que os médicos dos médicos está lutando e está no controle da tua causa. Sabe, meus irmãos, hoje eu poderia orar para a prosperidade, ou orar para o milagre, ou orar para outras áreas da sua vida, orar por uma enfermidade no seu corpo, orar por aquilo, orar por isso, mas eu sirvo um Deus que, independente do teu problema, independente da sua situação, Ele tem a cura, o milagre, e o que Ele tem para te entregar nessa noite não vai te sarar, não vai te curar, Ele vai transformar toda a sua vida, e na transformação de vida vem sarando, vem curando, vem restaurando, vem fazendo tudo novo. Seu coração está triste, meu irmão, não tem problema não, meu Deus tem poder para sarar o teu coração, já troca o pulmão, porque Ele tem de sobra. Já troca mais aquilo ali, já faz mais aquilo lá, já faz mais aquilo outro, e assim você vai sendo restaurado inteiro. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre, e está neste lugar nessa noite, em nome de Jesus. Agora eu pergunto, meu amado e querido irmão, você precisa de Jesus? Aqueles que precisam de Jesus, coloque-se em pé. Jesus Cristo sentou então a comer com os pecadores. Pastor, mas eu tenho os pecados, eu não consigo largar. Pois é, você reparou que Jesus Cristo não condicionou o arrependimento antes de se assentar na mesa com eles? Você reparou nisso? Jesus Cristo não falou, viu, eu só sento aí depois que vocês estiverem tudo arrependido dos pecados. Não foi isso.
Só entro na casa de Levi depois que Levi pedir perdão por tudo que ele fez errado. Nada a ver, irmãos. Jesus Cristo sentou lá com os pecadores porque eles precisavam de Jesus. Os anjos do Senhor passeiam neste lugar nessa noite. Tem alguém que precisa de Jesus aí? Ah, mas lá fora estão dizendo que nós somos tudo louco. Lá fora estão dizendo que nós estamos perdendo tempo aqui. Lá fora estão dizendo que está tudo errado aqui dentro. Não se preocupe, meu amado querido irmão. No tempo de Deus, o mundo verá que Ele é Deus sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando o mundo olhar para você e perguntar, mas por que você vai tão bem? Simplesmente porque eu era pecador, eu sou pecador, eu preciso de remédio e eu me assentei na mesa com Jesus. Não importa o lugar que você esteja, nem o problema que você esteja passando.